nome é Maurício Sami Silva e eu sou conhecido na internet como Maujor. O tema que eu trouxe para vocês hoje é acessibilidade. Mas acessibilidade, por que acessibilidade? Acessibilidade é um tema de que os padrões web tratam desde os primórdios da web, desde o 1990 e alguma coisa. Existem normas de acessibilidade, existem padrões de acessibilidade e são muito bem escritas essas normas. Elas são claras, são precisas e super ricas. Ao contrário da maioria das especificações do W3C, que são bastante áridas, difíceis de ler, e com acessibilidade não. No entanto, acessibilidade, durante muito tempo, ficou relegada a um segundo plano. A gente não se importava com acessibilidade. Para que acessibilidade? Acessibilidade é um gasto a mais, eu vou atingir um público muito pequeno, não se importava muito com acessibilidade, ou quase nada. De 2 anos para cá, a acessibilidade começou a ganhar força. Quem acompanha os papas e as papisas da acessibilidade no mundo, através de Twitter ou de rede social, está sabendo disso. Diariamente tem um post sobre acessibilidade, tem uma novidade sobre acessibilidade na web, e a acessibilidade vem ganhando força cada dia mais. Infelizmente, somente a partir de uns 2 anos, eu diria, para cá. E ultimamente, com toda a força. Então, por isso eu escolhi esse tema de acessibilidade, porque é um tema atual, é um tema que está aí, chegou para ficar. O objetivo dessa minha palestra é motivar e conscientizar. A palestra não é uma palestra técnica, é uma palestra de motivação e conscientização, principalmente sobre a acessibilidade. Até porque eu não sou um especialista em acessibilidade. Sou um estudioso da acessibilidade de há muito tempo, de há longa data. E como é um assunto que agora está surgindo com toda a força, eu achei interessante conversar com vocês sobre acessibilidade. Acessibilidade interessa a desenvolvedores e organizações envolvidas com web. Para quê? Para criar aplicações web e websites de alta qualidade, não excluir pessoas, não excluir muitas pessoas do uso de seus produtos e serviços. Então, desenvolvedores e organizações têm o dever de se importar com acessibilidade. E o público que aqui está, por mais diverso que possa parecer, ou é desenvolvedor, ou está direta ou indiretamente envolvido com uma organização da web. Então, quem deveria se importar com acessibilidade são vocês. Esse é um público ideal para a gente falar sobre acessibilidade.
Quem conhece esse código? Skip to content, ou pular para o conteúdo? Ninguém? 1, 2, 3. Bom, mas eu não vou falar sobre código. Não vou mostrar código aqui, a minha palestra é motivacional. Eu acho ótimo que poucos conheçam o que é um link pular para conteúdo ou pular para a navegação. Mas não vou mostrar esse código, não vou conversar sobre ele. Eu espero e deixo esse desafio, procurem saber o que é isso. Acessibilidade, ao contrário de que muitos pensam, não é você dar um tratamento especial à sua aplicação, ao seu projeto web. Não tem nada de especial. É igual. Igual ao quê? É igual para todos os usuários. Não interessa se ele tem ou não necessidades especiais, se ele consome ou não acessibilidade. Então essa é a filosofia do projeto desenvolvido com acessibilidade. Acessibilidade começa com, aqui, quem sabe, com que começa a acessibilidade? Fácil. Hein? Começa com a letra A. Só que não. Acessibilidade começa com HTML. Vocês estão rindo, mas é verdade. Acessibilidade começa com HTML. E uma ferramenta, uma funcionalidade fantástica para acessibilidade apareceu há alguns anos, que se chama HTML5. Até então, nós tínhamos maneiras de fazer a HTML mais acessível do que já era. Eu vou mostrar aqui depois. A HTML5 veio com tudo e a acessibilidade realmente começa com HTML5 e com uma coisa chamada semântica. O que é semântica? Alguém sabe o que é semântica da marcação HTML? Pode falar que não tem letra nenhuma agora, não. Isso. É isso mesmo. Metadados e a HTML, principalmente os elementos da HTML, tais como P, H1, H2, session, nave. Os elementos da HTML, enfim, eles carregam semântica. Cada elemento tem uma finalidade. No começo era muito comum, você queria marcar um cabeçalho, por exemplo, você marcava um cabeçalho P, título do cabeçalho, e colocava lá fonte, size 500 e não sei quanto, e fonte bold e tal. Então você fazia com P, para dizer que era um cabeçalho, você botava pretona lá com a letra desse tamanho, é um cabeçalho. Isso aí é uma afronta semântica. Antes da HTML5, com a HTML4 e com a XHTML, a gente marcava as seções de um site de 3 colunas, por exemplo, com divs, elementos divs, que, por definição, juntamente com os elementos spam,
são elementos sem semântica alguma, eles não significam nada. Então marcava-se um site dessa maneira, div, aí você botava class nave, ou class menu, class navegação, e dentro dessa div você colocava o menu. Depois um div no meio, um site de livros, por exemplo, class livro, era a coluna do meio do site, a coluna principal, e uma coluna lateral com informação complementar, ou até mesmo uma propaganda, que você chamava de class lateral. E ali tem um atributo chamado role. Quem conhece esse atributo? Esse é um atributo de acessibilidade. Role significa papel. Que papel está desempenhando esse elemento HTML? Role Navigation. Então, o papel desse div é um div que foi colocado à navegação do site. A mesma coisa os outros dois roles. Então, era assim que se fazia acessibilidade com a HTML anterior a HTML5. Todas as regiões de um site eram marcadas com div que não tem semântica alguma. Semântica, eu repito, é o seguinte, o elemento traz um significado. Mas aí você vai dizer para mim assim, mas quando eu olho um site, eu olho uma coluna do meio, eu sei lá que foi marcado com div, com coisa. O que me interessa essa semântica? Pode haver esse tipo de contestação, ou de pergunta. Que diferença faz marcar com div, com spam, com p mesmo ali? Botar toda a navegação dentro de um elemento P de parágrafo. Para você visualmente ali na tela não faz diferença alguma, mas para um mecanismo de busca, para um indexador do Google, para um leitor de tela, ou por alguém que navega com teclado, ou por alguém que tem necessidade especial, isso faz toda a diferença. A semântica é essencial. Um leitor de tela, quando se depara com um div sem saber para que serve, é uma coisa. Quando ele se depara com uma marcação, como é a marcação HTML5, essa é uma marcação igual àquela da HTML. Um elemento nave, um elemento session, esses são elementos da HTML5, e um elemento aside. Não há mais necessidade de especificar através de um atributo qual é o papel daquela seção do site. Agora nós temos elementos com valor semântico. Um leitor de tela vê um elemento nave ou um mecanismo de busca, ou seja lá o que for, ele nem vai olhar o que está lá, um mecanismo de busca, nave, nem olha, ignora, ou olha para indexar os links. Então, tem algum significado para a máquina e não para o humano. Eu falei de role ali, que é um atributo de acessibilidade. Isso está previsto, esses atributos de acessibilidade, quem precisar, está previsto em duas especificações do W3C, que recentemente foram atualizadas. Veja, uma é de 2017 e outra agora de 26 de julho de 2018, que tratam das práticas das chamadas wide area. Fica o link ali, depois eu vou publicar os slides, se alguém interessar, está lá o link. Então, vocês já sabem que ARIA é uma ferramenta poderosa para preencher as lacunas de acessibilidade
para usuários de leitor de tela. Você, através de área, através de role e outros atributos de área, você passa para o leitor de tela informações valiosas para alguém que está usando um leitor de tela. Mas não viciem em área, porque... Por quê? Por quê? Porque você usar a área indiscriminadamente, o seu martelo, era tudo vai parecer um prego, né? Você vai querer se bater em tudo. Acessibilidade começa com HTML e continua com... Ninguém falou C? Ainda bem, porque não é C, não. Continua com usabilidade. Usabilidade é outra técnica que também está em alta, né? Usabilidade. É especialista em UX, em UX, tal, e usabilidade. Porque, na verdade, aplicar técnicas de acessibilidade num site com uma usabilidade ruim é o mesmo que passar batom em um porco. O crédito está ali embaixo, não fui eu que falei isso, não. Então fica assim, ó. E ele continuará sendo um porco. Então isso é para ficar bem claro, isso é uma imagem que impactou bastante, porque fica bem claro que usabilidade é fundamental para... junto com a HTML. E não adianta você aplicar area, aplicar técnica de acessibilidade, se o site não for utilizável, não vai corrigir nunca. Então, o ponto de partida para a acessibilidade é a HTML5, que vocês conhecem, e é a usabilidade. Então, o segredo da acessibilidade começa com a marcação HTML bem feita, bem estruturada e bem pensada. E com componentes de interface, tá, utilizáveis, com usabilidade. E esse não é só o ponto de partida para a acessibilidade. O legal disso tudo é que isso aí é o ponto de partida e é quase o ponto de chegada. Eu diria que é além da metade do caminho. Se você fizer um site bem estruturado, com HTML bem pensada e um site utilizável, ele já está mais da metade acessível. Acessibilidade não é uma funcionalidade. Eu vou colocar acessibilidade no meu site para ficar legal, para me diferenciar. Não. Acessibilidade não é uma funcionalidade e muito menos um bônus. Durante muitos anos se pensou assim, eu faço o meu site e tal, depois eu faço ele acessível, como um bônus, como um favor. Isso, por incrível que pareça, nós passamos anos, se não pensando, pelo menos agindo assim. Quem está aqui envolvido com desenvolvimento web diretamente, seja na parte de front ou de back-end, e se preocupou com acessibilidade? Legal. Ano que vem eu vou repetir a palestra, quero ver todo mundo assim.
é mandatório que se planeje a acessibilidade desde o início do projeto. Não adianta você projetar, você montar o seu site e depois eu vou colocar ele acessível. Eu mesmo, embora já aplicasse técnica de acessibilidade no meu site, lá no maljor.com, tá? Fiquei tão sensibilizado com essa onda que apareceu agora que resolvi dar uma geral no site. Ainda bem que é um site de 300 ou 400 páginas só, e que eu tive que mudar a estrutura do HTML, inclusive por conta de acessibilidade. É incrível. Agora, numa aplicação grande ou num site enorme, você não vai fazer o que eu estou fazendo lá manualmente, às vezes até um por um, mudando a simples estrutura HTML do site, que já tinha sido pensada, mas não com a visão que eu tenho hoje. Outro pensamento também que é preciso que se abandone é que a acessibilidade é para leitor de tela e navegação pelo teclado. É isso também, e não só isso. Acessibilidade é para pessoas com necessidades especiais. E as necessidades especiais são de ordem visual, auditiva, motora e cognitiva. É preciso pensar nesses 4 segmentos de pessoas com necessidades. A web é para todos, independe do hardware, software, idioma, localização ou a capacidade do usuário. Isso é o princípio da universalidade da web, preconizada pelo fundador da web, o Sir Tim Berners-Lee, desde a criação da web. Para fazer um site legal e acessível, ou uma aplicação, basta que você projete um pobre website. Isso, a especificação do W3C prevê essas quatro filosofias de desenvolvimento. Site acessível, que seja percebível, operável, entendível e robusto. Essa é a Bíblia da acessibilidade. Veja que coincidência. A versão 2.1 se transformou agora numa recomendação no dia 5 de junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Hoje é 5 de outubro. Fazem 5 meses que a especificação de acessibilidade sofreu uma repaginada. Mas as versões anteriores tinham muita coisa do que já tem aí. Isso é que é triste de se constatar. E não se dava tanta importância quanto está dando agora, quanto se deve dar agora. Vocês têm um link para ferramentas de acessibilidade, lá do W3C. Vocês têm ferramentas para testar a acessibilidade como extensões do seu navegador. Muito legal isso aí. E eu recomendo vivamente que vocês, nem que não seja para entrar fundo em acessibilidade, pelo menos como curiosidade, baixem essa extensão aí do Chrome, do Firefox, do navegador. Extensão chamada Wave. Acessibilidade Wave lá em Google vai aparecer. É uma extensão para navegador. Ela coloca um ícone ali em cima na barra do navegador, você entra num site e clica ali, ele faz uma análise completa de acessibilidade, de cores do site,
de marcação, enfim, é riquíssima essa ferramenta. Mesmo que não pretendam se aprofundar, eu aconselho vivamente a vocês que baixem essa ferramenta e, quando estiver navegando, indo no site aí, vai lá, clica nela e vê que legal. Muito bacana. E aqui uma curiosidade. Acessibilidade começa com A e termina com Y. Tá? Quantas letras tem entre as duas? Vamos contar junto? Vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos contar junto, porra. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letras. Se juntar isso aqui, você obtém isso. Quem conhece esse acrônimo, esse numerômetro? Quem conhece? A11Y. Esse é um numerômetro da... Oi? Mas da acessibilidade. Quando vocês começarem a se interessar por acessibilidade, vão encontrar esse numerômetro aí, com esse logotipo aqui. Isso é uma informação. E aqui eu tenho um videozinho que eu peço a atenção de vocês para ele. Web Accessibility Perspectives. Video captions. Video isn't just about pictures, it's also about sound. Without the audio, you'd have to guess what this film is about. Frustrating, isn't it? Not knowing what's going on. That's the situation for everyone who can't hear. Captions make videos accessible, which is also handy for people who want to watch video in loud environments, or where you need to be very, very quiet. Colors with good contrast. There's something about great design that allows it to go practically unnoticed. But it doesn't take much to make things confusing and frustrating. Choosing colors with poor contrast makes navigating, reading, and interacting a real pain. Good design means sufficient contrast between foreground and background colors. That's not just text and images, but links, icons, and buttons. If it's important enough to be seen, then it needs to be clear. And this is essential for people with low contrast sensitivity, which becomes more common as we age. With good colors, websites and applications can be easier to use in more situations, like in different lighting conditions. Voice recognition. Imagine if you could only communicate with your family by writing. Sometimes it's just easier to speak. One of the advances of technology is voice recognition, whether it's searching the web, 19th century architecture, dictating emails, send email to Jack Hardy, or controlling your navigation app. Many people with physical disabilities rely on voice recognition to use the computer. Place order. But for that to happen, websites and apps need to be properly coded. Go. Cancel. Voice recognition can help lots of other people with temporary limitations too, like an injured arm. Place order. It can also prevent injuries becoming worse, like RSI, repetitive stress injury, or for people simply preferring voice. Text-to-speech. Some people can see the text on the screen. Fortunately, computers can convert text to speech. It's technology that many people who are blind have been relying on for years. But it's also important for many people with dyslexia, and very useful for people with difficulty reading text, as well as some people who just like to multitask. But for this to work, websites and apps have to be properly coded, which has the added benefit of helping search engines index websites' contents better. Clear layout and design.
poor layout can be very frustrating. And the same applies to the web. Good design involves good layout, and that means a better user experience. This includes clear headings, navigation bars, and consistent styling. Any web user will get frustrated with bad layout and design. Complex layouts also make finding information difficult or impossible for people with visual disabilities. And they are confusing for people with cognitive and learning disabilities who need clarity and consistency of the presentation. Bad design also impacts anyone who isn't particularly confident around computers. Notifications and feedback. All the right gears can be put in motion. The hands can be at the exact place they need to be. But if you don't get the response that you're expecting, you'll end up wondering if there's some sort of problem. It's the same on the web. Without clear notifications and feedback, people are quickly disoriented and confused. Especially error messages, which are often complex and confusing. Yet making them understandable is usually quite simple. Making websites and apps predictable and understandable makes them accessible to people with cognitive and learning disabilities. And more usable for everyone, especially for people with lower computer skills. Large links, buttons and controls. Trying to hit a small target requires lots of effort. Many websites and applications try to thread the needle. But on the web, we can make areas for clicking and tapping larger and easier to use, which is handy on mobile devices, especially when we might be moving around at the time, which is critical for people with reduced dexterity. Customizable text. What's right for you doesn't necessarily work for the next person. Customization isn't always just a question of preference, though. Sometimes it's a necessity. Being able to adjust the text is crucial for people with low vision and dyslexia. Properly coded websites and applications allow the text to be customized. For example, to change its size, spacing, font, and colors without loss of functions or clarity. Understandable content. Instead of saying, to postulate a conceit more irksome than being addressed in sesquipedalian syntax is adamantine, it is better to say, being spoken to in unnecessarily long and complicated language is a pain. Yet many websites lack structuring, using headings, lists, and separation. Or they use overly complex language, jargon, and unexplained acronyms. It makes them difficult and unappealing to use for many people, including non-native speakers, and makes them unusable for people with cognitive and learning disabilities. Keyboard compatibility. Not being able to use your computer because your mouse doesn't work is frustrating. Many people use only the keyboard to navigate websites, either through preference or circumstance. Whether it's temporarily limited mobility, a permanent physical disability, or simply a broken mouse, the result is the same. Websites and apps need to be operable by keyboard. Web accessibility. Essential for some, useful for all. Visit w3.org/WAI/perspectives. Bom, esse vídeo ele foi produzido pelo PopW3C. E ele está nesse endereço. Lá no site do W3C, ele tem legenda em português. Antes que alguém trole a minha palestra, diz que não está acessível porque está em inglês. Mas é que eu gravei no HD e não consegui trazer as legendas. Mas não justifica. Eu deixo 4 links aqui de leitura para vocês.
se interessaram na palestra ou quiserem começar com acessibilidade. E é isso. Muito bem.